Até aqui, estudando o Evangelho de João, nós vemos importantes evidências que confirmam as reivindicações que Jesus fazia de si mesmo. Veja João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eventos bíblicos, eventos relatados. Os milagres estudados nas primeiras lições para atestar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, o Cristo da profecia. Vimos que ele transformou água em vinho nas bodas de Caná, ainda que curou à distância o filho do oficial do rei. Curou o paralítico lá no tanque de Betesda. Alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 pãezinhos. Curou o cego de nascença. Ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Esses milagres se constituem em testemunhos de quem era Jesus. Atestavam quem era Jesus, o Cristo da profecia, o Messias, o ungido. Veja aqui um pequeno parágrafo da nossa lição. O evangelista recorre a inúmeros eventos de pessoas para dar testemunho de quem é Jesus. Judeus, gentios, ricos, pobres, homens, mulheres, governantes, pessoas instruídas, pessoas comuns e pessoas sem educação normal. Todos esses se constituíram em testemunhas. Veja, um elenco de testemunhas. E o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que presenciou determinado fato, ato ou evento. O título da lição dessa semana é Testemunhas de Jesus como Messias. Quem são essas testemunhas? Muitas vezes, e nós temos isso na nossa vida, na maneira de exercer a justiça, as testemunhas são chamadas nos tribunais para esclarecer situações. Elas podem ser testemunhas de defesa ou testemunhas de acusação. Dentre as testemunhas que nós vemos do Senhor Jesus, tem o testemunho das próprias Escrituras. João 5,39, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nela a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. O Senhor Jesus Cristo falando que as Escrituras Sagradas testemunhavam a seu favor, ou melhor, atestavam a sua missão, atestavam o seu comportamento, atestavam a sua vida. Mas ainda, a Bíblia apresenta o testemunho de Deus o Pai. Veja, o testemunho de Deus o Pai, no batismo de Jesus. Esse texto está em Mateus 3,17, Marcos 11 e Lucas 3,22. Lá diz assim: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Veja o Senhor Deus declarando, testificando que o Senhor Jesus era o Cristo, era o seu filho. Outra testemunha importante que vimos, e vamos ainda ver nesta semana, o testemunho de João Batista. João 1,34. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Muitas testemunhas para afirmar que o Senhor Jesus é o Messias. O estudo dessa semana começa com o testemunho poderoso de João Batista. Outras testemunhas também são citadas: André e Simão Pedro, Felipe e Natanael. E uma testemunha bastante inesperada, o fariseu Nicodemos. Veja, 4 pescadores e um membro do Sinédrio, um importante membro do Sinédrio. Mas outra testemunha fica nas sombras, o outro discípulo que estava com André, o próprio João, irmão de Tiago. Veja, testemunhos de João Batista, de André, Simão Pedro, Felipe e Natanael e o próprio João evangelista. Veja o verso para memorizar. Em verdade, lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando é que Jesus disse essas palavras? E para quem Jesus disse essa palavra? Jesus disse essas palavras de verdade, em verdade vos digo. Veja, ele está dobrando a verdade. Em verdade vos digo que
se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras foram ditas para o fariseu Nicodemos, um importante membro do Sinédrio. Nessa semana nós vamos ver detalhadamente esse encontro de Nicodemos com Jesus. Mas o importante, irmãos, do estudo dessa lição é para que nós também tenhamos a certeza que o Senhor Jesus é o Cristo. Tenhamos a certeza de que o Senhor Jesus é o Messias da profecia. Para isso, então, estão elencadas todas essas testemunhas, as quais nós vamos estudar nessa semana. Semana que vem ainda vamos continuar estudando as testemunhas que atestam a divindade do Senhor Jesus Cristo, que atestam o Senhor Jesus Cristo como o Messias. Vamos então estudar prazerosamente, estudar com alegria esses textos bíblicos que vão mostrar a nós que o Senhor Jesus é o Messias. O Senhor Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo da profecia, aquele que pode, aquele que traz para cada um de nós a salvação desde que o aceitemos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado por tudo que nos tem dado. Obrigado por mais esse belo estudo que vamos ter nessa semana, de testemunhas que atestaram que o Senhor Jesus é o Messias. Mas que essas testemunhas sirvam para reforçar em nós a convicção, a fé de que o Senhor Jesus realmente foi o sacrifício feito por Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Nos abençoe então neste estudo dessa semana, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu quero desejar um feliz estudo para todos. Vamos estudar com afinco, vamos estudar cada texto bíblico, vamos estudar a lição direitinho para que nós possamos aprender da melhor maneira essa verdade bíblica. O Senhor Jesus é o Messias. O Senhor Jesus é o Cristo da profecia.